Fala galera, essa semana teve uma questão que me intrigou muito, né? Que eu percebi que algumas pessoas me relataram que tiveram a perda do olfato e a perda do paladar em função da Covid-19. Então eu resolvi procurar fazer um vídeo para explicar um pouco como é que isso ocorre. Porque muitas vezes a gente sabe que acontece, mas não sabe como. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender, né, é que explicar os termos, né? Quando a gente fala de perda do olfato, né, ou perda da capacidade olfativa, da sensibilidade olfativa, nós estamos falando da hiposmia ou anosmia. Quando nós falamos da hiposmia, seria a perda parcial do olfato e a anosmia seria a perda total do olfato. Lembrando que muitas vezes esse sintoma ele é transitório. O perfil de pessoas que apresentam hiposmia na Covid-19 é bem típico. Geralmente são jovens, né, entre 20 a 45 anos, e nos dados iniciais, lá na China, né, na região da Ásia, nos mostram que cerca de 30% das pessoas infectadas apresentavam hiposmia. Na Alemanha, cerca de 2/3 das pessoas apresentavam hiposmia. Ou seja, pode variar um pouco e geralmente está associado aos quadros leves da Covid. Então, sabe-se que o vírus da gripe comum, assim como o vírus do resfriado, são vírus diferentes, eles também podem causar esses sintomas, né? Mas o mecanismo pelo qual eles causam é diferente do mecanismo pelo qual o coronavírus causa essa hiposmia ou anosmia. Quando nós falamos de uma gripe comum, ela também pode causar a perda do olfato, mas geralmente ela está associada, né, à congestão nasal. Na gripe e no resfriado, é importante que se diga que a perda olfativa ela está relacionada à grande produção de líquido mucoso, né, pelas células secretoras do trato respiratório superior. Esse é o mecanismo pelo qual a gripe comum e o resfriado causam a perda olfativa, né, pelo esse grande excesso de produção desse muco. Enquanto que na Covid-19, na verdade o que ocorre é a inflamação do nervo olfatório. Então, para a gente compreender de uma maneira um pouco mais simples, né, para a gente saber diferenciar a anosmia do Covid-19 da anosmia da gripe comum, basicamente a gente tem que entender um pouco a anatomia, né, e um pouco da fisiologia, mas de uma forma mais simples. Então, na via aérea superior, fossas nasais, na cavidade nasal, na parte superior, o que acontece? Nós possuímos células, né, receptoras, que essas células receptoras são responsáveis por receber o estímulo odorífero, né? Por exemplo, o cheiro ou algum odor que chegam às nossas narinas, essas substâncias se acoplam diretamente nesses receptores. E esses receptores têm uma comunicação com o nervo olfatório. E esse nervo olfatório vai levar essa informação sensitiva até o cérebro, porque todas as sensações, na verdade, tanto o olfato, paladar, visão, audição, todos os nossos sentidos, eles são interpretados pelo cérebro. Então, pode-se dizer que nós cheiramos pelo cérebro. Na narina, nós possuímos apenas receptores periféricos. Então, a gripe comum, ela proporciona uma grande quantidade de muco. O muco, ele tem a função de nos proteger e é como se ele varresse a sujeira, os micro-organismos, né? Os micróbios para fora, certo? Por isso que nosso nariz fica escorrendo. E nisso que ocorre uma grande quantidade de muco, isso obstrui os receptores olfativos. Então, os receptores olfativos, eles devem entrar em contato com as partículas, né, olfatórias. Mas, como tem grande quantidade de muco, eles ficam obstruídos. Então, não ocorre a sensação de olfato na gripe comum. Já na Covid-19 é um pouco diferente, porque o problema não é nos receptores olfativos, o problema é no nervo olfatório, porque a Covid-19 ela é uma doença que ela causa uma grande inflamação. Ela possui alguns receptores nas vias aéreas superiores, mas de um modo geral ela causa uma grande inflamação. Por isso que os problemas cardiovasculares, renais, que ela causa é em decorrência da inflamação, que nada mais é do que uma resposta do corpo ao micro-organismo, né, ao vírus. Mas se ela for de uma forma exagerada, como o coronavírus causa, né, uma reação exagerada, também pode danificar a função dos órgãos efetores. Então, o problema do coronavírus é que ele vai inflamar o nervo olfatório, certo? E o nervo olfatório ele não vai levar a informação sensitiva de forma eficiente ao córtex cerebral. E é importante nós sabermos que isso tem um impacto direto na gustação.
Porque as papilas gustativas que estão na língua também, elas são receptores que entram em contato com os alimentos. Então, esses receptores que estão na língua, eles também vão levar um sinal sensitivo para o cérebro. E lá no cérebro, no córtex cerebral, vai ocorrer a interpretação. Mas acontece que o olfato e o paladar, eles estão intimamente ligados, porque a área que interpreta o olfato, ela na verdade conversa com a área que interpreta o paladar. Então, um problema no olfato vai causar uma falha na interpretação, né, do paladar, porque na verdade ele precisa dos dois estímulos para compreender aquela sensação de uma forma mais completa. Então, um interfere no outro. Então, a forma de estimulação ela é muito mais complexa do que isso, mas eu quis trazer de uma forma simples para a gente compreender cientificamente como que ocorre esse processo, né, da anosmia, hiposmia